O Nubank irá falir? O C6 Bank já faliu? Ainda não foi apurado pelo mercado financeiro? Tudo isso, por incrível que pareça, tem relação com o rombo que tivemos na Americanas de 40 bilhões de reais, como também deu uma ligação com a segunda maior quebra de um banco nos Estados Unidos, que foi o Banco do Vale do Silício, e muito provavelmente, de acordo com diversos especialistas, pode acabar impactando toda a economia mundial. Sabendo todo desse caos, Millennium, nesse vídeo você irá aprender qual a relação entre a Americanas, Banco do Vale do Silício, com o C6 Bank e o Nubank. Qual a tese por trás que muitos dizem que o C6 Bank pode falir, como também a tese por trás em relação a uma talvez falência, quebra do Nubank. Claramente, no final do vídeo eu vou trazer minha opinião em relação a todo esse transtorno gerado no mercado. Quando alguma instituição financeira ela acaba quebrando, ela pode gerar o famoso risco cascata, que é o risco de contágio. Pense comigo. Claro que antes eu vou só te pedir para você curtir aqui o vídeo, se inscrever no canal e, claro, badalar, apertar o bendito do sininho para receber notificações cada vez mais de conteúdos aqui do Grupo Millennium. Perceba que quando a Americanas declara um rombo de 40 bilhões, ela acaba deixando de pagar diversos fornecedores. Esses fornecedores, eles acabam tendo algum tipo de prejuízo, podendo até demitir certos funcionários, fazendo com que a economia cada vez gire de forma mais lenta. Só que isso tem outro reflexo. Alguns bancos, o qual a própria Americanas pediu algum dinheiro emprestado, pode acabar sofrendo diretamente com isso, onde, se ele não vai receber o dinheiro que ele emprestou para a Americanas no curto prazo, pode fazer com que ele não tenha dinheiro para poder bancar novos empréstimos, podendo até levar algum banco a quebrar. Isso traz um sinal de alerta, que todo mundo sabe do risco de contágio e do risco de crédito que estamos talvez vivendo atualmente, não somente no Brasil, mas no mundo inteiro. Falando um pouco mais do Brasil, o risco de crédito é quando os outros bancos, eles observam que algumas empresas estão quebrando e algumas outras empresas ainda irão quebrar, por consequência, não será honrado o valor que ele emprestou. Então, eles acabam ou aumentando a taxa de juros quando de algum empréstimo, inviabilizando em alguns momentos alguém até pegar algum dinheiro com o banco, ou até não necessariamente emprestando para todo mundo, sendo muito mais seletivo. Então imagine você que queria fazer uma reforma na sua casa, ou imagine um empresário que queria ampliar a sua fábrica industrial, ele acaba não conseguindo mais crédito no banco para poder fazer esse processo. Então você acaba não contratando alguma empreiteira para poder fazer o serviço na sua casa, acaba não comprando uma geladeira nova, uma televisão, algum móvel. Isso impacta o setor de varejo. Vale dizer que não é somente você que não fará essa compra, e sim inúmeras pessoas dentro da economia. E também aquele empresário, por não ter ampliado a fábrica, não ter contratado uma empresa de engenharia para poder fazer o projeto, construção. Isso acaba levando ele a não contratar mais 50 funcionários que iriam trabalhar naquela área de ampliação, deixando a economia novamente com a engrenagem mais lenta. E um ponto muito importante é que esse risco de contágio, às vezes a gente não consegue observar de primeira vista quais empresas serão prejudicadas. Às vezes demora 3, 6 meses para que você comece a entender quem efetivamente irá falir ou não. Imagine que você é um banco e você acaba emprestando 10 milhões para a empresa A. Se aquele banco chegar a declarar falência, você já sabe que a empresa A provavelmente irá falir, ou se não, irá ter diversos problemas no seu fluxo de caixa. Mas o que você não sabe é que essa empresa A, ela acabou emprestando, por exemplo, dinheiro, ou se não, investindo em outras empresas, a empresa B, C e D, as quais ela não irá honrar o seu compromisso, fazendo com que não somente o banco declare falência, como provavelmente a empresa A, a empresa B, C e D. Essas três últimas empresas, o mercado somente saberá desse problema talvez daqui a 3 ou 6 meses. Eu me recordo muito bem daquele período que estava trabalhando no setor de engenharia civil e estávamos passando por aquele caos do Mensalão, Petrolão, e várias empresas que trabalhavam no setor da Petrobras, elas começaram a falir em sequência, onde elas focavam quase que 100% do seu investimento para atendimento à Petrobras. E temos que recordar que por trás dessas empresas que atendiam a Petrobras existiam fornecedores, e esses fornecedores começaram a falir 6 meses, um ano depois daquele caos inicial. Isso sempre acontece ao longo da história. Como estamos passando por esse problema generalizado e o C6 Bank anunciou recentemente que a partir do dia 1º de abril irá começar a cobrar uma taxa de manutenção, isso levou as pessoas nas redes sociais e o mercado de forma geral a se perguntar
perguntar, será que o C6 Bank não está falindo e está utilizando essa estratégia para tentar levantar algum dinheiro e efetivamente conseguir cumprir com seus compromissos? Eu preciso te lembrar, Milênio, que o C6 Bank está cobrando uma taxa de R$ 4,00 de manutenção. O C6 Bank ele tem mais ou menos uns 20 milhões de clientes atualmente em sua base, ou seja, 3 vezes menos que o Nubank, mas é muito expressivo chegar nessa marca em somente 3 anos. E não necessariamente todo mundo pagará essa taxa de manutenção. Por exemplo, se você estiver utilizando um cartão de crédito do C6 Bank e gastando mais do que R$ 500, você não será cobrado. Se você adquirir algum plano de seguro dentro da instituição financeira, também não pagará essa taxa. Caso tenha investido mais de R$ 1.000 dentro do C6 Bank, também não pagará essa taxa. Bem como se estiver participando de algum programa de assinatura Atomos do cartão, que é um programa de benefício, você também não pagará essa taxa. Levando em consideração todos esses aspectos, não serão todos os clientes do C6 Bank que pagarão a taxa de manutenção, que era algo muito comum antigamente ser cobrado em todos os bancões. Para você fugir desse pagamento, ou você irá sair da instituição financeira, abrir conta no Nubank, algum concorrente dele, ou até aderir a alguma dessas alternativas que eu te passei para que você não venha pagar. O C6 Bank utilizou isso como estratégia não somente para aumentar o seu faturamento, mas também porque ele quer fidelizar os clientes que ele tem dentro da plataforma. Ele percebeu que várias pessoas tinham uma conta aberta no C6 Bank, outra conta no Nubank, outra conta no Inter, outra conta em outro banco digital. Essa pulverização, ele quer tentar centralizar que você faça todas as suas atividades dentro somente do app dele, que vale dizer que tem diversos benefícios bastante interessantes, como o próprio programa de Atomos, como também ele ter um CDB que tem uma rentabilidade acima de 100% do CDI e que tem liquidez diária, com uma rentabilidade maior do que a maioria dos bancos digitais. E eu compreendo o seu ponto de vista que o C6 Bank todo ano vem dando prejuízo atrás de prejuízo. Só que o que você tem que se lembrar que o C6 Bank ele foi comprado 40% dele pelo JP Morgan, que é um dos maiores bancos do mundo. Ou seja, ele tem caixa, ele tem dinheiro para poder gastar a fim de que ele venha trazer novos clientes para a sua plataforma. Além do mais, não é somente o prejuízo financeiro que você tem que avaliar para entender se o banco irá falir ou não, mas também o índice de Basileia ou índice de imobilização. O índice de Basileia é relativamente simples. Imagine que a cada R$ 100 emprestado pelo banco, quanto é que ele efetivamente tem de dinheiro desses R$ 100? Se for R$ 10, ele tem 10% de índice de Basileia. E o recomendado é que ele tenha sempre acima de 11%. E o C6 Bank atualmente está na ordem de 17% de índice de Basileia. Isso é um ponto muito positivo. Já o índice de imobilização nada mais é em relação ao patrimônio do C6 Bank, quanto ele tem de forma imobilizada, ou seja, não é algo líquido. Se precisar desse dinheiro para gastar agora, talvez demore 6 meses, 1 ano para ele ter acesso, mas sim em ativos não imobilizados, que provavelmente têm uma liquidez muito melhor. E perceba que o C6 Bank tem um índice de imobilização extremamente baixo, sendo que o recomendado é que ele tenha no máximo 50%, onde ele se encontra mais ou menos com 5,3%, ou seja, um ponto muito positivo. Nesse caso, Milênio, de acordo a esses dados, muito provavelmente o C6 Bank não irá falir. E se ele tiver algum problema financeiro muito específico, ele tem por trás o JP Morgan, que talvez venha ajudar ele concedendo um crédito e levando ele a ter uma saúde financeira mais equilibrada. Lembre-se que o C6 Bank está naquele momento de crescimento, onde realmente ele quer gastar. Agora, em relação ao Nubank, que recentemente o mercado acabou focando no Nubank, mesmo o Nubank tendo apontado o lucro nesse trimestre. Ou seja, quando o Nubank ele informa que deu lucro, o mercado vai ainda mais em cima, questionando, será que o Nubank não pode vir a falir? Principalmente por ele ter feito seu IPO, sua abertura na Bolsa de Valores nos Estados Unidos e acabou de ter a segunda maior quebra de um banco americano em toda a história, que é o Banco do Vale do Silício, que provavelmente isso vai impactar como aquele famoso risco de contágio toda a economia. Espero que não de forma grave, mas que irá impactar, não tenha dúvida nisso. Primeiro, que o Banco do Vale do Silício ele apontou um prejuízo de 2 bilhões de dólares, ou seja, uns 11 bilhões de reais aproximadamente. Até aí não tinha grandes problemas, mas acabe somando a ele ter tentado levantar capital no mercado a partir de emissão de novas ações, não deu certo. Some também a ele ter uma desvalorização em somente um dia de
60% de suas ações na Bolsa de Valores, levando todo o mercado bancário a cair também nos Estados Unidos, some ao fato de, no dia anterior a esse anúncio, um banco ter declarado falência, e junte a isso a famosa corrida de saque, onde as pessoas correram para a instituição financeira para poder sacar todo o recurso que eles poderiam, com receio que o banco viesse a falir. E foi efetivamente o que aconteceu. O Banco do Vale do Silício acabou quebrando. E uma curiosidade muito ruim, que a maioria das pessoas que tinham dinheiro dentro do Banco do Vale do Silício, eles provavelmente não irão recuperar, ao menos não por agora, porque eles tinham muito mais dinheiro do que aquele teto que o FGC americano acaba cobrindo. Era um banco que emprestava muito mais para empresas no ramo de tecnologia, então são valores extremamente altos. Estamos falando em mais de 200 bilhões de ativos em patrimônio. E com isso houveram diversas especulações que, devido ao Nubank estar na Bolsa de Valores americana, ele poderia sofrer o risco de contágio. Ou até, será que o Nubank tinha algum dinheiro dentro do Banco do Vale do Silício e, por consequência, ele não teria aquele recurso de volta e ele poderia ter algum prejuízo muito a curto prazo? E a verdade é que não. Tudo isso só foi especulação. O mercado financeiro ele acaba reagindo a notícias. Você tem que tomar muito cuidado, porque o senhor mercado, principalmente no curto prazo, ele é extremamente irracional. Ele age somente pelo sentimento. Então, com essa notícia que talvez o banco digital Nubank viesse falir, porque talvez ele tivesse alguma relação direta com esse banco americano que quebrou, levou a várias pessoas tirarem o seu dinheiro no Nubank com receio que algo pior poderia acontecer. Mas tudo isso foi fomentado pelo boato. Eu só tenho que te lembrar uma coisa, Milênio. Mesmo que isso seja gerado por um boato, não quer dizer que alguma instituição financeira, somente os bancos digitais de menor expressão nos Estados Unidos e no Brasil e no mundo, não possam sofrer com tudo isso que está acontecendo no cenário atual. Tenha certeza que várias empresas poderão sim vir a quebrar do reflexo da falência do Banco do Vale do Silício. E, infelizmente, você, só saberemos isso quando efetivamente acontecer. Não temos informações privilegiadas, não temos como analisar o próprio balanço que essas empresas apresentam diariamente. Ou talvez, num passar do dia, venha acontecer um problema tão grave igual foi apontado pelo Banco do Vale do Silício. Isso impacta todo o cenário de uma economia e talvez as suas finanças. Levando em consideração esse cenário cada vez mais complexo, caótico, difícil de se avaliar, eu vou deixar esse vídeo aqui para você saber qual é o melhor banco digital para você poder investir o seu dinheiro. Talvez você possa colocar um recurso em cada banco digital diferente, você possa diversificar em relação à renda variável ou renda fixa. No momento de crise, você tem que focar em permanecer o seu patrimônio. No momento de bonança, aí sim, Milênio, você pensa em ganhar, multiplicar o seu patrimônio. Um grande abraço, meu nome é Osmar Tanajura e eu te vejo daqui a pouco.